Capítulo 7. Ler espelhos do relacionamento, mensagens de nós próprios. A vida é um espelho que reflete de volta ao pensador o que ele pensa sobre ela. Ernest Holmes, fundador da ciência da mente. O reino está dentro de vós e está fora de vós. Nada há que esteja oculto que não se torne manifesto. Palavras de Jesus recitadas por Tomás Judas. Além de ser o receptáculo das nossas experiências, a matriz divina fornece o espelho quântico que nos mostra, no nosso mundo, aquilo que criamos nas nossas mentes. Através dos nossos relacionamentos com os outros, é-nos apresentado o exemplo mais evidente do que são, na realidade, essas crenças. Por vezes, os nossos espelhos são óbvios e dizemos: ora bem, é assim que as coisas funcionam. Outras vezes, surpreendem-nos refletindo a realidade subtil de um discernimento muito diferente daquilo em que pensávamos acreditar. Independentemente do que os espelhos nos ensinam, é passando tempo com os outros que eles se tornam os catalisadores das emoções e sentimentos certos, exatamente nos momentos certos das nossas vidas, para nos ajudarem a curar as nossas maiores dores e feridas. Os nossos relacionamentos mostram-nos as nossas alegrias e amores, bem como temores. Mas, por raramente ficarmos bloqueados na alegria, os relacionamentos puramente apetecíveis não são, em geral, o que desencadeia as relações mais profundas da vida. Os relacionamentos são a oportunidade de nos vermos de todas as formas imagináveis, desde as maiores traições à nossa confiança, até às tentativas mais desesperadas de preencher os nossos vazios. Toda a gente, incluindo os nossos colegas de trabalho, colegas de estudo e parceiros de vida, nos mostra algo sobre nós. Se tivermos a sabedoria para reconhecer as mensagens a serem refletidas sobre nós, descobriremos as crenças que provocam sofrimentos nas nossas vidas. Conheci pessoas que me diziam estar a fazer um intervalo em todos os relacionamentos ou que nunca mais teriam relacionamentos por os acharem demasiado dolorosos. A verdade é que estamos sempre em relação com alguém ou com algo. Mesmo se vivêssemos no cume de uma montanha, sem avistar nenhum outro ser humano, continuaríamos a ter de interagir com essa montanha e connosco. Nossas interações é-nos revelado o verdadeiro reflexo das nossas crenças nucleares. Porquê? Porque os nossos espelhos no mundo nunca param, estão sempre a funcionar, não há escapatória, e os espelhos nunca mentem. Chave 19. As verdadeiras convicções são refletidas nos nossos relacionamentos mais íntimos. A matriz divina providencia uma superfície neutra que simplesmente reflete aquilo que sobre ela é projetado. A questão está em saber se compreendemos a sua linguagem. Talvez a melhor forma de formular a questão seja: reconhecemos as mensagens que estamos a enviar a nós mesmos sob a forma da matriz divina? No século XX, o fundador de ciência da mente, Ernest Holmes, afirmou: a vida é um espelho que reflete de volta ao pensador o que ele pensa sobre ela. Inúmeras tradições antigas reconheceram esta relação e valorizaram os reflexos de relacionamentos como uma pista para a plenitude e a união com o divino. Nos textos coptas, gnósticos e essénios, descobertos na Biblioteca Nag Hammadi em 1945, por exemplo, é-nos mostrado uma série de espelhos que se depararão a toda a gente em determinado momento da vida. Embora possam estar sempre presentes, parece haver uma ordem na forma como os reconhecemos. Nestas tradições espirituais, acredita-se que, à medida que as nossas sensações dolorosas são saradas, vamos dominando os padrões que permitem a existência da dor. Por outras palavras, para superar o medo que possa existir hoje nas nossas vidas, temos de começar por dominar os
padrões que lhes permitem existir. Ao longo das secções seguintes, tentaremos conhecer melhor os 5 espelhos do relacionamento, desde os mais óbvios aos mais subtis. A resolução de cada um, na devida sequência, é a equação codificada que permite a nossa maior cura no menor tempo possível. A investigação científica mostrou-nos que, quando mudamos a nossa forma de sentir relativamente ao que nos sucedeu no passado, alternamos também a química dos nossos corpos no presente. Vivendo num universo em que a forma como nos percepcionamos se espelha no mundo que nos rodeia, torna-se mais importante do que nunca reconhecer o que os nossos relacionamentos nos estão a dizer e aprender a ler a mensagem da Matriz Divina. Primeiro espelho, reflexos do momento. Lestes o rosto do céu e da terra, mas não reconhecestes o que está perante vós e não sabeis como ler este momento. Evangelho de Tomás. Os animais são excelentes espelhos para desencadear as emoções subtis a que chamamos os nossos problemas. Na inocência de serem simplesmente quem são, conseguem desencadear poderosos sentimentos de controlo e discernimento sobre como as coisas deveriam ou não ser. Os gatos são disso um perfeito exemplo. A minha primeira experiência com gatos teve início no inverno de 1980. Trabalhava na altura como geólogo informático para uma empresa petrolífera e vivia num pequeno apartamento em Denver. Na qualidade de membro do recém-formado departamento técnico, passava grande parte do dia, serões e fins de semana a aprender as peculiaridades dos novos computadores e a aplicar o que aprendia aos conceitos tradicionais da geologia petrolífera. Nunca colocara a hipótese de ter animais de estimação, simplesmente porque não passava tempo suficiente em casa para cuidar deles. Num fim de semana, um amigo visitou-me e trouxe consigo uma prenda inesperada. Um belo gatinho, de pelagem cor de laranja e dourada, com cerca de 5 semanas. Era o mais enfesado da ninhada e chamava-se Tiger, em homenagem ao tigre do clássico da literatura infantil Winnie the Pooh. Apesar de não me sentir permitido ter animais de estimação no apartamento, senti-me imediatamente atraído pelo Tiger e descobri que a forte presença que transportava naquele pequeno corpo acrescentava tanto à minha vida que sentia a falta dele sempre que não estava em casa. Dizendo de mim para comigo que só se podia tratar de uma sensação temporária, decidi contornar um pouco as regras e ficar com ele. E assim, sem mais nem menos, Tiger e eu tornámo-nos uma família. Treinei imediatamente o meu novo amigo a respeitar as zonas proibidas da nossa casa. Ensinei-o a afastar-se dos sofás, dos tampos das mesas e da parte de cima do frigorífico. Acima de tudo, não lhe era permitido empoleirar-se nos parapeitos das janelas, à vista de todos, enquanto eu estava no trabalho. Todos os dias, quando chegava à casa, ele estava a dormir num dos locais permitidos. Tudo parecia correr sob rodas no nosso relacionamento secreto. Um dia, no entanto, cheguei a casa, vindo do trabalho, mais cedo do que o usual. Quando abri a porta do apartamento, o Tiger despertou de um profundo sono de gato, empoleirado no armário da cozinha, adjacente ao lava-louça, local que, definitivamente, identificáramos como proibido. Ficou tão surpreendido por me ver chegar a casa como eu por o descobrir sobre o armário. Saltou imediatamente para o chão, regressou ao seu sítio na cama e ficou à espera do que eu faria. Agora, eu estava cheio de curiosidade. Tratara-se de um incidente sem história ou era uma indicação do que de facto acontecia quando eu saía de casa todos os dias? Será que conhecia os meus padrões tão bem que conseguia estar no sítio certo à hora certa, quando eu chegava a casa todos os serões? Nesse dia fiz uma experiência. Dirigindo-me à varanda sobranceira, a uma bela zona ajardinada, dissimulei-me por detrás dos cortinados, fingindo que tinha ido para o trabalho. Ao fim de poucos minutos, o Tiger saltou da cama diretamente para a cozinha. Convencido de que eu partira, regressou ao seu mirante sobre o armário adjacente à torradeira e à centrifugadora.
Pareceu tão confortável neste sítio que começou a cabecear e em breve dormia ao lado do lava-louça, sítio para onde nunca iria se soubesse que eu estava em casa. Só quando falei com amigos que também tinham gatos, fiquei a saber algo que provavelmente todos os que coabitam com felinos já descobriram. Não se treina um gato. Embora haja exceções, os gatos só fazem o que querem. Gostam de zonas altas, tampos de armários, frigoríficos e parapeitos de janelas. Precisamente as que eu proibira ao meu. Por mais que respeitem as regras na nossa presença, quando estão sozinhos, são donos do seu mundo. A razão por que partilho esta história tem a ver com o que o comportamento do Tiger me fez. Pelo simples fato de ele ser quem era, dei por mim frustrado quase ao ponto de me encolerizar. Ele olhava-me nos olhos e percebi que tinha a perfeita noção de quais os seus limites, mas, mesmo assim, agia em respeito ao treino que eu lhe dera e fazia o que lhe apetecia quando lhe apetecia. Talvez não por coincidência, durante o período das minhas dificuldades com o Tiger, apercebi-me de paralelos com frustrações que sentia no trabalho. Na verdade, era como se as pessoas que me cabia supervisionar andassem a fazer exatamente o mesmo do que o Tiger. Ignoravam as instruções que eu lhes dava relativamente aos projetos que tínhamos em mãos. No seguimento de uma tarde particularmente dura, uma das minhas colegas dirigiu-se-me perguntando por que é que eu simplesmente não a deixava fazer o seu trabalho. Tinha-lhe atribuído uma tarefa e ela sentia que eu microgeria o seu desempenho passo a passo. Mais tarde, à noite, ao entrar no meu apartamento, constatei que o Tiger se encontrava na zona proibida da bancada da cozinha, novamente. E desta vez, quando olhou para mim, nem se deu ao trabalho de mudar de sítio. Fiquei furioso. Sentado no sofá, a pensar no que me estava a ser mostrado, apercebi-me do paralelismo entre o desrespeito do Tiger pelas minhas regras e a atitude por parte dos meus colegas. Através de duas experiências simultâneas, embora aparentemente não relacionadas, o Tiger e os meus colegas haviam-me mostrado algo importante sobre mim. Cada um deles espelhara um padrão tão subtil que, até aí, nunca dele me apercebera. Seria o primeiro de uma série de espelhos que teria de reconhecer antes de conseguir curar outros ainda mais poderosos e subtis nos meus restantes relacionamentos. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, era vulgar os profissionais de autoajuda afirmarem que, se não gostamos do que o mundo nos mostra, devemos olhar para nós. Ensinavam-nos que tudo, desde a ira dos nossos colegas até às traições à nossa confiança, é um reflexo das nossas convicções mais profundas. Os padrões com os quais mais vivamente nos identificamos são muitas vezes aqueles que nem sequer conseguimos divisar nas nossas vidas. Ocorria precisamente este cenário com o Tiger e os meus colegas. Não estou com isto a sugerir que os meus colegas tivessem a noção de como me estavam a espelhar ou de como este padrão se estava a desenrolar na minha vida. Tenho quase a certeza do contrário. Simplesmente, através da dinâmica que existia entre nós, vi algo sobre mim disponibilizado por eles. Nessa altura da minha vida, era o espelho do controlo. Como o reflexo teve lugar nesse preciso momento, e não horas ou sequer dias mais tarde, consegui perceber a ligação entre o meu comportamento e as reações deles. Feedback imediato era a chave da minha lição. Percebemos melhor a importância de reconhecer a relação entre o que fazemos e o que acontece no mundo se considerarmos os estudos antropológicos realizados com tribos perdidas da Ásia. Quando os exploradores descobriram uma das tribos, só estavam evidentemente perdidas para nós, pois elas sabiam exatamente quem eram e onde se situavam. Ficaram surpreendidos com a descoberta de que os seus membros não estabeleciam qualquer ligação entre o ato sexual e a gravidez. O defasamento de meses entre o coito e o momento do nascimento era tão grande que o nexo entre os dois eventos não era óbvio. É este o valor dos nossos espelhos. O seu imediatismo ajuda-nos a compreender as verdadeiras conexões subjacentes a ocorrências aparentemente distintas. Se vemos as nossas crenças desenrolarem-se através dos nossos espelhos, então elas estão a acontecer agora. Qualquer reflexo que observamos proporcionar-nos-á uma preciosa oportunidade. Uma vez reconhecido, um padrão negativo pode ser curado num abrir e fechar de olhos. Reconhecer a existência é a primeira pista para a razão da sua existência. Muitas vezes, chegamos à conclusão de que os padrões negativos espelhados nas nossas vidas se encontram enraizados num dos três temores universais que analisamos no capítulo anterior.
Quando vemos as nossas crenças refletidas em tempo real nos nossos relacionamentos com os outros, experimentamos o primeiro dos nossos espelhos e é precisamente disso que se trata, o espelho do momento. Outras vezes, porém, o reflexo do momento poderá estar a mostrar-nos algo ainda mais subtil do que aquilo que estamos a fazer nas nossas vidas. Por vezes, revelar-nos-á aquilo que avaliamos nas nossas vidas. Quando isso acontece, estamos a experimentar o segundo espelho do relacionamento. O segundo espelho, reflexos do que avaliamos no momento. Reconheci que o que está à nossa vista e aquilo que está escondido de vós tornasse-vos-á evidente. Evangelho de Tomás. Na década de 1970, um dos meus instrutores de artes marciais partilhou comigo o segredo para ler um adversário. Cada pessoa com quem competimos é um espelho de nós. Enquanto nosso espelho pessoal, o adversário mostrar-nos-á quem somos nesse momento. Se observarmos a forma como nos aborda, estaremos a ver a sua reação ao modo como nos percepciona. Ao longo da minha vida, recordei sempre as palavras do meu instrutor e ponderei-as muitas vezes. Mais tarde, comecei a aplicar o que ele me ensinara sobre competição no dojo à forma como as pessoas se comportam na vida. Em 1992, dei por mim enredado numa experiência em que este espelho não fazia qualquer sentido. Foi então que descobri a subtileza do segundo espelho do relacionamento. No outono desse ano, 3 pessoas entraram na minha vida num curto período de tempo. Através delas, experimentaria 3 dos mais poderosos e também dolorosos relacionamentos que conheci em adulto. Embora na altura não tenha percebido, cada uma destas pessoas tornar-se-ia para mim um mestre, de uma forma que nunca imaginaria. Juntas, ensinaram uma lição que garantiu que a minha vida nunca mais fosse a mesma. Apesar de cada um desses relacionamentos me ter servido de espelho no momento exato, comecei por não reconhecer o que me ensinavam. O primeiro relacionamento foi com uma mulher que entrara na minha vida com objetivos e interesses tão semelhantes aos meus que decidimos viver e trabalhar juntos. A segunda foi uma nova parceria profissional destinada a proporcionar-me apoio de que muito necessitava na marcação e organização de seminários pelo país fora. O terceiro relacionamento foi uma combinação de amizade e trabalho, envolvendo um homem que cuidava da minha propriedade quando eu viajava, em troca de um sítio para viver num dos meus edifícios vazios em vias de ser restaurado. O facto de estes relacionamentos terem surgido em simultâneo deveria ter funcionado como um sinal de que algo se preparava, algo de grandes dimensões. Quase imediatamente, os 3 começaram a testar a minha paciência, assertividade e determinação. Senti que estavam a dar comigo em doido. Com cada um houve discussões e desavenças. Como viajava muito, tendia a dar um desconto às tensões e evitar procurar uma solução. Dei por mim a assumir uma atitude de esperar para ver até regressar da minha viagem seguinte. Mas quando voltava, as coisas estavam exatamente como as deixara ou, por vezes, pior. Nessa altura, quando chegava ao aeroporto após cada seminário, seguia uma rotina. Recolhia as minhas coisas nas áreas das bagagens, levantava dinheiro suficiente no multibanco para gasolina e uma refeição e iniciava a minha viagem de 4 a 5 horas de automóvel para casa. Em dada viagem, porém, aconteceu algo que me fez concentrar todos estes relacionamentos num único enfoque. Depois de recolher as malas, fui ao multibanco fazer um levantamento. Para o meu grande horror, a máquina imprimiu um recibo que me informava de que a minha conta não tinha sequer dinheiro para $20 de gasolina. Isto foi especialmente assustador por ter recentemente contratado empreiteiros para o início da restauração dos edifícios de tijolo com 100 anos da minha propriedade e de ter acabado de lhes pagar com cheques dessa conta. Além de hipotecas, escritório, viagens e despesas familiares, a máquina dizia-me que não havia nada, absolutamente nada, para cobrir qualquer das minhas outras obrigações. Só podia ser engano. Mas eu sabia que às 5h30 da tarde de um domingo, no Novo México, não havia nada a fazer. Estava tudo fechado até segunda-feira. Depois de convencer o encarregado do parque de estacionamento que pagaria a conta alargada de estacionamento enviando um cheque por correio, iniciei a longa viagem de regresso a casa, pensando no que acontecera. Quando telefonei ao banco, na manhã seguinte, fiquei ainda mais surpreendido. Não queria acreditar no que me diziam. O saldo nulo não era engano. Não tinha de fato dinheiro na conta. Na verdade, tinha menos do que nada,
Um levantamento não autorizado pela mulher em quem eu confiara esvaziara completamente a minha conta. Devido às penalizações aplicadas a cada um dos levantamentos a descoberto, dei por mim confrontado com um saldo negativo em centenas de dólares de taxas por levantamento a descoberto. Senti-me chocado e incrédulo. Rapidamente as minhas emoções se transformaram em ira e a seguir a ira transformou-se em raiva. A minha mente disparava à ideia de todas as pessoas a quem passara cheques e junto de quem não conseguiria honrar as obrigações. A violação da minha confiança e o total desrespeito por mim e pelos meus compromissos era mais dolorosa do que esperara. Para piorar as coisas, a minha parceria profissional entrou em ebulição. Mais tarde nesse dia, quando abri a correspondência e passei os olhos pela contabilidade dos seminários que já realizara, encontrei discrepâncias nas despesas e em breve estava ao telefone a lutar pelo meu quinhão dos lucros, item a item. Na mesma semana, ainda por cima, descobri que o inquilino que vivia na minha propriedade se dedicava a atividades que não só estavam em conflito direto com o que combináramos, como eram mal vistas pela lei do Novo México. Manifestamente, não podia continuar a fechar os olhos ao que se passava em nenhum dos meus relacionamentos. Na manhã seguinte, caminhei ao longo da estrada de terra que me seguia da minha propriedade em direção a uma grande montanha debruçada sobre o vale por detrás da casa. Em oração silenciosa, caminhei cuidadosamente por cima dos sulcos profundos na lama e da gravilha, pedindo a sabedoria para reconhecer o padrão que me estava a ser mostrado em moldes tão gritantes, apesar de não o conseguir ver. Qual era o fio comum que entristecia estes relacionamentos? Recordando o que me dissera o meu instrutor de artes marciais, interroguei-me: qual é o reflexo comum que estas pessoas me estão a mostrar através das suas ações? De imediato as palavras começaram a precipitar-se na minha mente, algumas tão depressa que desapareciam, enquanto outras se destacavam claramente. Ao fim de poucos segundos, emergiram 4 palavras sobre todas as outras: honestidade, integridade, verdade e confiança. Coloquei-me mais questões. Se estas pessoas estão a espelhar aquilo que sou neste momento, estarão a mostrar-me que sou desonesto? Terei de alguma forma violado a integridade, a confiança e a verdade no meu trabalho? À medida que colocava mentalmente estas questões, um sentimento despontou. Dentro de mim, uma voz. A minha voz gritava: não! É claro que sou honesto. É claro que sou íntegro. É claro que sou verdadeiro e digno de confiança. Estas coisas são a base de todo o trabalho que partilho com os outros. No momento seguinte, outro sentimento aflorou-me a mente, fugaz a princípio, de seguida mais claro e intenso, até se tornar-se solidamente presente. Fácil de ver e conhecer. Nesse momento, o espelho tornou-se subitamente cristalino. As 3 pessoas que eu tão habilmente arrastara para a minha vida não me estavam a mostrar o que eu era no momento. Em lugar disso, cada uma delas mostrava outro reflexo mais subtil do qual ninguém me falara. Através das nossas diferenças de convicções e estilos de vida, em vez de me mostrarem o que eu sou, revelavam-me as coisas que eu julgo. E estes indivíduos espelhavam as qualidades que geravam uma grande carga em mim, exatamente aquelas que eu sentia ter violado. Nesse período da minha vida, emitia de facto imensos juízos críticos sobre a forma como as pessoas estavam ou não à altura dos atributos da honestidade e da integridade. É muito provável que a minha carga se tivesse vindo a acumular desde a infância. Num único momento, as minhas experiências passadas tornaram-se subitamente claras. Recordei de imediato todas as vezes que estas mesmas qualidades haviam sido violadas na minha vida. Relacionamentos amorosos passados, nos quais as minhas parceiras não tinham sido verdadeiras relativamente a outras pessoas presentes nas nossas vidas, promessas de adultos feitas e nunca cumpridas, amigos bem-intencionados e mentores profissionais que me haviam feito promessas que nunca poderiam cumprir, a lista era interminável. Os meus juízos críticos relativamente a estas questões acumulavam-se há anos, a um ritmo tão constante que nem sequer os conseguira reconhecer, mas agora encontravam-se no centro de algo impossível de ignorar.
A premência de ter uma conta bancária vazia garantia-me que teria de compreender a mensagem destes relacionamentos antes de seguir com a vida. Foi nesse dia que aprendi o mistério sutil, mas profundo, do segundo espelho do relacionamento. O espelho das coisas que eu julgo na vida. Convido a examinar os seus relacionamentos com os que lhe são mais próximos. De seguida, descubra quais os traços de personalidade e características pessoais que o irritam sem qualquer utilidade e parecem simplesmente querer dar consigo em doido. Depois de o fazer, coloque a seguinte questão: estas pessoas estão a mostrar-me como sou neste momento? É perfeitamente possível que sim. Se for esse o caso, percebê-lo-á de imediato, intuitivamente. Se pelo contrário a resposta for negativa, elas poderão estar a revelar-lhe algo ainda mais profundo e poderoso do que o espelho de quem o leitor é. Poderão mostrar-lhe o reflexo das coisas que julga na vida. Reconhecer simplesmente que o espelho existe é o ponto onde começa a cura dos seus juízos críticos. Após ter reconhecido o espelho dos meus juízos críticos, visitei um amigo que vive e trabalha no Pueblo Taos, a pouca distância. É uma das mais antigas comunidades indígenas da América do Norte, tendo este local sido continuamente habitado ao longo de pelo menos 1500 anos. Robert, nome fictício, tinha uma loja em Pueblo e era um artista e artesão tremendamente talentoso. Em exibição na sua loja estavam esculturas, caça-sonhos, música e joalharia que faziam parte da tradição do seu povo desde antes de existir sequer uma América. Quando entrei, ele trabalhava numa escultura com mais de 2 metros que se encontrava de pé no corredor a seu lado. Depois de nos cumprimentarmos, perguntei-lhe pela família e pelo negócio. E passámos algum tempo a pôr a conversa em dia. Devolveu-me as perguntas, perguntando-me como ia a minha vida. Contei-lhe o que me havia ocorrido na semana anterior, das 3 pessoas e do dinheiro desaparecido. Depois de ouvir o meu relato, refletiu por momentos antes de me contar uma história. O meu bisavô disse-me que caçava bisontes nas planícies no norte do Novo México. Percebi que isso devia ter acontecido há muito tempo, pois, tanto quanto sabia, não havia bisontes nessa parte do estado há muitos anos. Antes de morrer, ofereceu-me o que de mais valioso possuía: a cabeça do primeiro bisonte que caçara em jovem. Prosseguiu, contando-me que esta cabeça de bisonte se tornara um tesouro também para ele. Depois da morte do seu bisavô, era uma das poucas relíquias tangíveis que o ligava ao seu passado. Um dia, uma proprietária de uma galeria da cidade vizinha visitou Robert. Impressionada pela beleza da cabeça do animal, perguntou se a podia incluir numa exposição que planeava realizar na sua galeria, ao que ele consentiu. Após algumas semanas, Robert ainda não ouvira da amiga e dirigiu-se à cidade para saber dela. Para sua grande surpresa, quando chegou à galeria, não encontrou nada. As portas estavam fechadas, as janelas tapadas e a loja encerrada. A dona da galeria e a sua cabeça de bisonte haviam desaparecido. Robert levantou os olhos da sua escultura durante o tempo suficiente para me aperceber do quanto a experiência o magoara. "O que é que fizeste?" perguntei. Esperava ouvi-lo dizer que fora atrás da mulher e recuperar o seu precioso objeto. Quando os seus olhos se encontraram com os meus, a sabedoria da sua resposta não se perdeu na simplicidade. "Não fiz nada, porque ela vive com aquilo que fez." Saí do Pueblo Taos nesse dia refletindo sobre a história. Mais tarde, nessa semana, comecei a considerar as opções legais de que dispunha para recuperar pelo menos parte do dinheiro desaparecido da minha conta. Rapidamente me informaram de que, embora a razão estivesse ao meu lado, tinha de contar com um processo prolongado, arrastado e dispendioso. Devido à natureza do que sucedera, deveria reportar o caso às autoridades enquanto matéria criminal e não civil. A partir daí, deixaria de ter qualquer controle sobre a questão e, se condenada, a mulher responsável poderia ser presa. Tudo isto se vinha a somar a um relacionamento emocional prolongado com alguém por quem não sentia já ligação alguma. Enquanto ponderava nas opções,
refleti sobre a conversa que mantivera com o meu amigo no pueblo e as lições que me ensinara. Não levei muito tempo a chegar a uma conclusão que me pareceu imediatamente correta. Optei por nada fazer. E, quase de imediato, algo inesperado ocorreu. Cada uma das 3 pessoas que espelhavam os meus juízos começaram a desaparecer da minha vida. Não estava já zangado com elas e deixara de nutrir ressentimentos relativamente às suas atitudes. Comecei a sentir uma estranha noção de vazio relativamente a cada uma destas 3 pessoas. Não houve esforço intencional da minha parte para as afugentar. Depois de ter redefinido o que acontecera entre nós em termos de experiências propriamente ditas, e não aquilo em que os meus juízos as havia transformado, simplesmente não restava nada que mantivesse essas pessoas na minha vida. Cada uma começou simplesmente a desvanecer-se das minhas atividades cotidianas. Subitamente, havia menos telefonemas e cartas. Ao mesmo tempo que cada vez menos pensava nelas durante o dia, os meus juízos tinham sido o ímã que mantivera estes relacionamentos no lugar. Não obstante estes novos desenvolvimentos serem interessantes, ao fim de alguns dias aconteceu algo ainda mais intrigante e um pouco curioso. Apercebi-me de que havia outras pessoas há muito tempo na minha vida que começavam também a desvanecer-se. De novo, não houve qualquer esforço consciente da minha parte para pôr termo a estes relacionamentos. Eles simplesmente pareciam já não fazer sentido. Nas raras ocasiões em que conversava com uma dessas pessoas, o diálogo parecia tenso e artificial. Embora anteriormente tivéssemos pisado território comum, nada havia agora senão desconforto e constrangimento. Praticamente ao mesmo tempo que me apercebi desta mudança nos relacionamentos, reparei no que era para mim um novo fenómeno. Cada um dos relacionamentos que desaparecia da minha vida se baseara no mesmo padrão que trouxera aquelas 3 pessoas para a minha vida, os meus juízos. Além de serem o ímã que trouxera até mim esses relacionamentos, os meus juízos tinham funcionado também como a cola que os mantivera coesos. Na sua ausência, esta dissolvera-se. Apercebi-me então do que parecia ser um efeito em cascata. Assim que reconheci o padrão em determinado sítio, isto é, em determinado relacionamento, o só é que enfraquecia a outros níveis da minha vida. Os espelhos dos juízos são subtis, fugazes e possivelmente não foram sentido para todos os que deles se apercebem. Quando os meus amigos e familiares souberam da minha decisão de não fazer nada, sentiram que me encontrava numa atitude de negação do que acontecera. Ela ficou-te com o teu dinheiro, disseram. Ela traiu a tua confiança. Ela deixou-te sem nada. A determinado nível, é claro que as suas observações estavam corretas. Tudo isso acontecera. A minha sensação foi a de que, caso tivesse seguido o padrão típico da vingança, teria dado por mim no ciclo vicioso de pensamento que alimenta tais experiências. A outro nível, porém, pelo simples fato de serem quem eram, as 3 pessoas mostram-me algo sobre mim que tornar-se-ia crucial nas decisões profissionais que faria de futuro. Uma poderosa lição de discernimento e confiança. Antes de tudo isso, queria acreditar que a confiança é binária. Ou seja, ou confiamos em alguém ou não confiamos. E, se confiamos, podemos fazê-lo completamente. Embora não gostasse de pensar no mundo de outra forma, aprender com estes 3 relacionamentos que há níveis de confiança que nos cabe discernir. Muitas vezes confiamos nos outros a um nível e com um grau de responsabilidade que nem eles próprios têm em si. Experimentar é precisamente isso. O reconhecimento do juízo refletido no relacionamento é uma descoberta poderosa com repercussões em todos os aspectos da vida. Àquelas pessoas que me ajudaram a aprender as lições, agradeço. E aos que me mostraram a minha humanidade, dedico o meu mais profundo respeito e enorme gratidão por segurarem impecavelmente o espelho à minha frente. Que bela forma de validar o mistério do segundo espelho do relacionamento. Nota. Na história anterior, aludia à reconciliação da carga do juízo sem descrever de forma completa e precisa como se pode levar a cabo tal reconciliação. Abordo esse tema no meu livro de 2006, publicado na editora Hay House, Secrets of the Lost Mode of Prayer, sob o título O Terceiro Segredo, Bênção é Libertação. Para resumir esta poderosa chave de transformação dos nossos juízos, direi que a bênção é um antigo segredo que nos liberta dos sofrimentos da vida durante tempo suficiente para os substituir por outros sentimentos. Quando abençoamos as pessoas ou coisas que nos magoaram, suspendemos temporariamente o ciclo da dor. Que esta suspensão dure um nanosegundo ou um dia inteiro não faz qualquer diferença. Qualquer que seja o período de duração, durante a bênção, abre-se uma porta
através da qual podemos começar a nossa cura e seguir em frente com a nossa vida. A chave da questão está em que, durante determinado intervalo de tempo, somos libertados da nossa dor o tempo suficiente para deixar entrar outra coisa nos nossos corações e mentes, o poder da beleza. O terceiro espelho. Reflexos do que perdemos, abdicamos ou deixamos que nos tirassem. O reino do Pai é semelhante a uma mulher que levava um pote cheio de farinha. Enquanto caminhava pela estrada, ainda algo distante de casa, partiu-se a pega do pote e a farinha foi caindo atrás de si, para cima da estrada. Ela não se apercebeu, não reparara na quebra da pega. Quando chegou a casa, pousou o pote e encontrou-o vazio. Evangelho de Tomás. O seu amor, a sua compaixão para com os outros e os cuidados que lhes devota são como a farinha do pote desta parábola. Ao longo da vida, são aquelas partes de si que confortam, cuidam e sustentam os outros, bem como a si, nos tempos difíceis. Quando perdemos as pessoas, sítios e coisas que nos são queridos, o nosso amor e a nossa bondade permitem-nos sobreviver e superar tais experiências. Por as partilharmos de bom grado, o amor, a compaixão e o cuidado com os outros são as partes de nós mais vulneráveis à perda, ao desperdício inocente ou a serem-nos tiradas por aqueles que têm poder sobre nós. Sempre que confiamos o suficiente para cuidar ou amar outra pessoa, e essa fé é traída. Perdemos um pouco de nós na experiência. A relutância em voltarmos a expor-nos a tal vulnerabilidade constitui a nossa proteção, a forma através da qual sobrevivemos às dores mais profundas e às maiores traições. De cada vez que encerramos o acesso à nossa verdadeira natureza de compaixão e cuidado, somos como a farinha que se escoa lentamente do pote que a mulher leva à cabeça. Quando atingimos um ponto na vida em que realmente queremos abrir-nos e partilhar-nos com os outros, procuramos em nós o amor para descobrir tão só que desapareceu e deixou em seu lugar um reservatório vazio. Descobrimos que nos perdemos pouco a pouco, exatamente para aquelas experiências em quem confiamos o suficiente para que entrassem nas nossas vidas. As boas notícias são que essas partes de nós que parecem estar ausentes nunca chegam a desaparecer. Não é como se fossem obliteradas para sempre. Fazem parte da nossa essência mais verdadeira. Fazem parte da nossa alma. Tal como a alma nunca pode ser destruída, também o núcleo da nossa verdadeira natureza não se pode perder. Está simplesmente mascarado e oculto por uma questão de segurança. Reconhecer de que forma a mascaramos é iniciar uma rápida viagem de cura. A maior expressão do nosso domínio pessoal é possivelmente o regresso às partes de nós que perdemos. No início da minha carreira na indústria da defesa, trabalhei integrado numa equipa que desenvolvia software para sistemas de armamento. Os meus colegas e eu partilhávamos um pequeno espaço de trabalho disposto segundo os típicos regulamentos da Força Aérea, com secretárias, cadeiras e cubículos, e passávamos longas horas juntos. Como se pode imaginar, a privacidade não abundava, porque não conseguíamos deixar de ouvir as conversas ao telefone de cubículo para cubículo. Acabámos por ficar a conhecer-nos muito bem uns aos outros. Tão bem, na verdade, que rapidamente nos tornámos conselheiros virtuais uns dos outros relativamente a todo o tipo de temas, desde opções de carreira ou sentimentais até questões familiares e pessoais. Íamos várias vezes por semana almoçar juntos, com desvios ocasionais para depositar os cheques do ordenado e tratar de assuntos pendentes. Foi numa dessas aventuras que tive a oportunidade de ver em primeira mão o espelho de uma experiência que criou um inferno pessoal na vida de um dos meus colegas, um homem que se tornara também meu amigo. Esse meu amigo apaixonava-se pela primeira mulher que se lhe atravessasse no caminho ao longo do dia. Podia ser a empregada de mesa do restaurante ou caixa no supermercado. Honestamente, era quase qualquer pessoa, leia-se, mulher, que encontrasse. Acontecia em todo lado e o padrão era sempre o mesmo. Simplesmente olhava para os olhos da mulher e tinha aquela sensação que não conseguia explicar. Sem conseguir compreender de que se tratava,
Explicava o que lhe acontecia da única forma que era capaz. Sentia-se apaixonado e apaixonava-se várias vezes por dia. A razão por que esse problema não era pacífico assentava no fato de ele ser casado. Tinha uma bela mulher que o amava e um filho de tenra idade. Adorava-os a ambos. A última coisa que lhe apetecia era magoá-los de qualquer forma e destruir o que tinham criado juntos. Ao mesmo tempo, porém, era quase esmagador o que sentia por outras mulheres e ficava para lá da sua compreensão. Certa vez, acabáramos de regressar ao escritório após um almoço rápido, uma ida à estação de gasolina e ao banco. Foi no banco que ele se meteu em sarilhos. Trabalhava lá, ao balcão, uma bela bancária, precisamente a que nos depositava os cheques. Foi no tempo em que ainda não havia depósitos eletrónicos. Quando regressamos ao escritório, ele já só pensava nela. Não conseguia trabalhar, concentrar-se ou tirá-la da ideia. E se ela está a pensar em mim agora? Perguntava-se. E se ela for a tal? Finalmente, pegou no telefone, ligou para o banco, descobriu a funcionária e convidou-a para tomar café a seguir ao trabalho. Ela aceitou. Mas, enquanto estavam na cafetaria, cruzou o olhar com a empregada de mesa e apaixonou-se por ela. Conto esta história porque, por que razões que não compreendia, este homem sentia-se compelido a iniciar contactos com mulheres por quem honestamente sentia afeto. Ao fazê-lo, arriscava tudo o que lhe era mais querido, incluindo a mulher, o filho e a carreira. O que lhe estava a acontecer? Alguma vez teve uma experiência semelhante, embora desejavelmente em menor grau? Alguma vez deu por si com um relacionamento perfeitamente feliz e comprometido e subitamente a coisa acontecer? Ou talvez não tenha um relacionamento amoroso nem sequer esteja à procura de um, quando, sem aviso, segue por uma rua ou pelo corredor de um centro comercial, supermercado ou aeroporto e tem experiência. Alguém que nunca viu passa-lhe à frente. Nesse instante, os olhos de ambos cruzam-se e, zing, aí está o tal sentimento. Talvez seja apenas uma sensação de familiaridade ou de possibilidade, ou, pelo contrário, um impulso quase esmagador para estar perto da pessoa, para conhecer melhor ou mesmo para iniciar uma conversa. Tenho perguntado isto muitas vezes nos meus workshops. Curiosamente, cheguei à conclusão de que, se formos verdadeiramente honestos connosco, este tipo de ligação não é tão incomum quanto isso. Quando tem de facto lugar, o encontro segue em geral as seguintes linhas. Apesar de os olhos de duas pessoas se terem cruzado e de ambas terem manifestamente sentido aquilo, uma delas não atribuirá importância ao ocorrido. Durante uma breve fração de segundo, porém, ocorre algo incontornável. Entra-se num estado alterado e tem-se uma sensação irreal. Nesse instante fugaz que se segue ao olhar casual, os olhos de ambos comunicam uma mensagem. Cada uma das pessoas estará a dizer algo à outra nesse momento de que provavelmente nenhuma das duas tem sequer consciência. Então, quase seguindo uma coreografia, as mentes racionais de ambos criam uma distração, algo que quebra o constrangimento do contacto. Pode ser o som de um automóvel ou outra pessoa a passar por perto. Pode ser tão simples como uma folha levada pelo vento ou um espirro. Pode ser pisar pastilha elástica no passeio. O que importa é que, utilizando seja o que for como pretexto, uma das pessoas muda o foco da sua atenção e o momento passa, assim, sem mais nem menos. Quando temos uma tal experiência, o que está a acontecer? Quando nos encontramos nestas situações, depara-se-nos uma excelente oportunidade para nos conhecermos de uma forma muito especial. Isto, se reconhecermos em que consiste o momento. Se não o fizermos, porém, como descobriu o meu amigo engenheiro, esta ligação pode tornar-se confusa e mesmo assustadora. O segredo em tais encontros é a essência do mistério do terceiro espelho. Para sobrevivermos, todos nós comprometemos partes enormes daquilo que somos. Sempre que o fazemos, perdemos algo, em moldes socialmente aceitáveis, mas que não deixam de ser dolorosos. Assumimos papéis adultos e encurtamos a nossa infância. Após uma separação familiar, perdemos identidade racional quando duas culturas são forçadas a conviver. Sobrevivemos a um trauma precoce, reprimindo mágoas, cólera e raiva. Todos estes são exemplos de como perdemos grandes pedaços de nós. Por que o fazemos? Por que razão traímos as nossas convicções, amor, confiança e compaixão, sabendo que constituem a exata essência daquilo que somos?
A resposta é simples: sobrevivência. Em criança, podemos ter descoberto que é mais fácil permanecer em silêncio do que expressar uma opinião e correr o risco de ser ridicularizados e menosprezados por pais, irmãos, irmãs e colegas de escola. Quando se é objeto de abuso numa família, é muito mais seguro ceder e esquecer do que resistir aos que detêm poder sobre nós. Como sociedade, aceitamos a morte de outros seres humanos durante a guerra, por exemplo, e justificámo-la como uma circunstância excepcional. Todos fomos já condicionados a desfazermos-nos de nós mesmos em face do conflito, da doença e das emoções esmagadoras, de formas que só agora começamos a compreender. Em cada um desses casos, temos a oportunidade de ver uma poderosa possibilidade, em lugar de juízo daquilo que é certo ou errado. Por cada pedaço de nós de que tenhamos abdicado para estarmos onde estamos hoje na vida, há um vazio à espera de ser preenchido. Estamos permanentemente em busca do que quer que possa preencher este vazio particular. Enquanto encontramos alguém com as características que nos desfizemos, sabe-nos bem estar junto dele. A sua essência complementar preenche o nosso vazio interior e faz-nos sentir novamente inteiros. Esta é a chave para compreender o que aconteceu ao meu amigo engenheiro, bem como o que ocorreu nos outros exemplos que analisamos. Quando encontramos nos outros os nossos pedaços perdidos, sentimos-nos poderosa e irresistivelmente atraídos por eles. Poderemos mesmo convencer-nos de que possuímos ainda essas características e traços de personalidade. Podemos revelá-los e reintegrá-los nas nossas vidas. E, se o fizermos, descobriremos subitamente que deixamos de nos sentir atraídos de forma poderosa, magnética e inexplicável pela pessoa que originalmente nos espelhou essas características. Reconhecer os nossos sentimentos para com os outros pelo que são e não por aquilo que o nosso condicionamento deles fez é a chave do terceiro espelho do relacionamento. E esse sentimento inexplicável que nos asola quando estamos com alguém, esse magnetismo e esse fogo que nos fazem sentir tão vivos, é na realidade nós. É a essência dessas partes de nós que perdemos e o nosso reconhecimento de que as queremos de volta na nossa vida. Por isso, tendo isto em mente, regressamos à história do meu amigo engenheiro. Havia seguramente boas possibilidades do meu amigo, inadvertidamente, ter visto naquelas mulheres pedaços de si que perdera, de que abdicara ou que lhe haviam sido tirados ao longo da vida. Havia boas possibilidades de que também se deparasse com elas em homens, mas não se podia permitir ter os mesmos sentimentos devido ao seu condicionamento. Na sua experiência, as coisas que perdera eram tão dominantes que encontrava vestígios delas em quase toda a gente com que se cruzava. Sem compreender o que sentia, porém, sentia-se compelido a dar-lhes seguimento da única forma que conhecia. Acreditava honestamente que cada nova conhecida representava uma oportunidade de felicidade, visto sentir-se tão bem na sua presença. Não deixara de amar a mulher e o filho. Em certa ocasião perguntei-lhe se algum dia os deixaria. O seu rosto ganhou uma expressão de choque. Não sentia o mínimo desejo de pôr fim ao seu casamento, mas seguiu um instinto até se envolver em situações comprometedoras a ponto de a perda da sua família se ter transformado num perigo muito real. Cada um de nós se desfez habilmente das porções de si que sentia comprometer em cada momento da sua sobrevivência física ou emocional. Quando o fez, é muito fácil ver-se como menos do que e deixar-se encurralar nas convicções sobre o que resta. Para alguns, a troca de uma coisa por outra ocorre antes sequer de se aperceberem e não têm a noção do que acontece. Para outros, é uma decisão consciente. Numa tarde, enquanto trabalhava na tal empresa de defesa com o meu amigo engenheiro, caiu-me sobre a secretária um convite inesperado. Tratava-se de uma apresentação informal à Casa Branca e a oficiais das Forças Armadas do recém-financiado sistema de armamento do nome Strategic Defense Initiative, SDI, Iniciativa de Defesa Estratégica, vulgarmente conhecido por Guerra das Estrelas. Durante a recepção que se seguiu ao evento, tive a oportunidade de escutar uma conversa entre um dos oficiais de mais alta patente e um presidente da nossa empresa. A questão que o nosso presidente colocou tinha a ver com o custo pessoal em que o seu interlocutor incorrera para chegar à posição de poder que ocupava. Que sacrifícios é que teve de fazer para chegar onde chegou? Perguntou. O oficial descreveu então como subira nas fileiras militares e fizera carreira no Pentágono, conquistando um cargo de destaque numa grande empresa multinacional. Escutei com atenção, enquanto o homem respondia com franqueza e honestidade pouco habituais. Para chegar onde estou hoje, começou. Tive de me entregar ao sistema.
Sempre que progredia na carreira, perdia mais um pedaço de mim, da minha vida. Um dia, apercebi-me de que estava no topo e olhei para trás. O que descobri foi que abdicara de tanta coisa em mim que não sobrara nada. As empresas e a tropa eram donas de mim. Abdicara daquilo que mais amara, a minha mulher, os meus filhos, os meus amigos, a minha saúde. Troquei tudo por poder, riqueza e controlo. Fiquei espantado com a honestidade dele. Apesar de este homem ter admitido ter-se perdido ao longo do processo, tinha a noção do que fizera. Sentia-se triste, mas achava que valera a pena ter pagado aquele preço pelo cargo de poder. Embora, provavelmente, não pelas mesmas razões, cada um de nós pode fazer algo semelhante no decurso da sua vida. Para muitos, porém, o objetivo tem menos a ver com o poder e mais com sobrevivência. Quando o leitor encontrar alguém que desencadeie em si uma sensação de familiaridade, convido a mergulhar de alma e coração no momento. Algo raro e precioso está a acontecer a ambos. Encontrou alguém que conservou as partes de si que procurava. Esta é frequentemente uma experiência de dois sentidos, em que a outra pessoa se sente atraída por si pela mesma razão. Utilizando o seu poder de discernimento, se sentir que tal é adequado, inicia uma conversa. Começa a falar sobre qualquer coisa mesmo, para manter contacto visual. Enquanto isso, coloca esta simples questão. O que é que eu vejo nesta pessoa que perdi, de que abdiquei ou que deixei que me tirassem? Quase de imediato obterá uma resposta. Pode ser algo tão simples como um sentimento de realização pessoal ou tão claro como uma voz interior que reconhece e que o acompanha desde a infância. As respostas são muitas vezes palavras simples ou frases curtas e o seu corpo sabe o que tem mais sentido para si. Talvez percepcione simplesmente beleza nesta pessoa que sente em falta de momento. Possivelmente será a inocência da outra pessoa perante a vida, a graça com que se movimenta pelo corredor do supermercado, a confiança que demonstra enquanto executa uma tarefa ou simplesmente a vitalidade que dela irradia. O seu encontro não precisa durar mais de alguns segundos, porventura alguns minutos no máximo. Esses breves instantes são a sua oportunidade de sentir a alegria e o êxtase do momento. É o leitor a encontrar parte de si noutra pessoa algo que já tem, bem como o sentimento desse algo a despertar. Os que se atrevem a reconhecer o sentido da familiaridade em tais encontros momentâneos provavelmente deparam-se com um espelho da perda todos os dias. Encontramos uma plenitude em nós quando os outros nos espelham a nossa natureza mais genuína. Coletivamente falando, estamos em busca da nossa plenitude e individualmente criamos as situações que nos levam a encontrá-la. Desde clérigos a professores, idosos a jovens, pais e filhos, todos são catalisadores do sentimento. Nesses sentimentos encontramos aquilo que ansiamos em nós, o que continua connosco, mas oculto por debaixo das nossas máscaras. As máscaras daquilo que acreditamos que somos. É natural e é humano. Compreender o que os nossos sentimentos relativamente aos outros nos estão verdadeiramente a dizer sobre nós transforma-se na nossa ferramenta mais poderosa para descobrir o nosso maior poder. O quarto espelho. Reflexos da nossa noite negra da alma. Aquilo que tendes salvar-vos-á se o fizerdes emergir de vós mesmos. Evangelho de Tomás. Durante o surto de alta tecnologia do início da década de 1990, Gerald, nome fictício, era engenheiro em Silicon Valley, Califórnia. Tinha duas filhas lindíssimas e uma mulher igualmente bela. Estavam juntos há aproximadamente 15 anos. Quando conheci a sua empresa, premiaram-o recentemente pelo seu 5º ano nos quadros com funções de resolução de problemas relativamente a determinado tipo de software. Essas funções tornavam-no um ativo precioso da empresa. E a necessidade dos seus conhecimentos especializados estendia-se muito além do típico dia de trabalho das 8 às 5. Para estar à altura da procura que a empresa fazia das suas competências, Gerald começou a trabalhar até tarde e a fazer serões e fins de semana, bem como a viajar para feiras e exposições noutras cidades com o seu software. Ao fim de pouco tempo, deu-se a passar mais tempo com os colegas do que com a família. Percebia-se-lhe a dor nos olhos ao descrever como os respectivos caminhos se haviam apartado. Quando Gerald chegava à casa à noite, a mulher e os filhos já estavam a dormir e, no dia seguinte de manhã, já estava a caminho do escritório antes de eles começarem sequer o dia. Em breve começou a sentir-se um estranho em casa, sabia mais sobre as famílias das pessoas do escritório do que da sua.
Foi então que a vida de Geralt deu uma radical volta. Aconteceu vir ter comigo para uma sessão de aconselhamento enquanto eu escrevia um livro intitulado Walking Between the Worlds, The Science and Compassion, onde escrevia de que forma os espelhos dos relacionamentos agem nas nossas vidas. Há mais de 2200 anos, os autores dos manuscritos do Mar Morto identificaram 7 padrões específicos que podemos encontrar nas nossas interações com os outros. À medida que Geralt ia contando a sua história, tornava-se claro para mim que estava a descrever um desses padrões que constitui o reflexo, por parte da vida, do nosso maior temor, vulgarmente conhecido por Noite Negra da Alma. Entre os engenheiros que trabalhavam com Geralt, encontrava-se uma jovem e brilhante programadora, aproximadamente da sua idade. Tinham-nos posto a trabalhar juntos em diversos projetos, que duravam por vezes vários dias e os levavam a viajar por cidades de todo o país. Ao fim de pouco tempo, sentiu que a conhecia melhor do que a sua mulher. Nesta altura do campeonato, suspeito que ele sabia aonde aquilo iria levar. Desconhecia, porém, o que aconteceu de seguida e a razão por que Geralt estava tão perturbado. Não demorou muito até que Geralt se julgasse apaixonado pela colega e decidisse deixar a mulher e as filhas para começar uma nova vida. Esta decisão, na altura, parecia fazer todo o sentido, visto terem tanto em comum. Ao fim de poucas semanas, porém, a sua nova companheira foi transferida para um projeto em Los Angeles. E Geralt, em retribuição de alguns favores, conseguiu ser transferido para o mesmo escritório. As coisas começaram imediatamente a correr mal e Geralt chegou à conclusão de que perdera mais do que ganhara. Amigos de anos que partilhava com a mulher tornaram-se subitamente distantes e indisponíveis. Os colegas achavam que perdera a cabeça por abandonar o cargo e os projetos por que tanto lutara. Até os seus pais o criticavam por ter desfeito a família. Mas, apesar de tudo, isso o magoar, Geralt esforçou-se para racionalizar a questão, dizendo para consigo que aquele era simplesmente o preço da mudança. Ia ter uma grande vida nova. Que mais se podia pedir? E é aqui que entram um espelho do equilíbrio e a Noite Negra da Alma. Exatamente quando tudo parecia encaixar, Geralt descobriu que tudo estava, sim, a desmoronar-se. Ao fim de poucas semanas, a sua nova parceira anunciou-lhe que o relacionamento não estava a ser o que ela esperava, pôs-lhe fim repentinamente e pediu-lhe que saísse de casa. Assim, sem mais nem menos, estava por sua conta, sozinho e devastado. Depois de tudo o que fiz por ela, como foi capaz? Murmurava com os seus botões. Abandonar a mulher, as filhas, os amigos e o emprego. Em suma, abdicara de tudo aquilo de que gostava. Em breve, também o seu desempenho profissional se começou a deteriorar. Após diversas advertências e avaliações negativas, o seu departamento pô-lo na prateleira. À medida que a história de Geralt se desenrolava, tornava-se claro o que de fato sucedera. A sua vida descambara do topo, com excelentes perspectivas de um novo relacionamento, novo emprego e melhor salário, para o fundo do fundo, com todos esses sonhos a desaparecerem. Na noite em que Geralt me veio ver, fazia uma única pergunta muito simples. O que aconteceu? Como é que as coisas que pareciam tão boas correram tão mal? Quando conheci Geralt, perdera tudo o que mais amava. A razão pela qual isso acontecer é crucial para esta história. Em vez de abdicar das coisas que amava porque se sentia completo e queria seguir em frente, só optou quando se convenceu de que havia algo melhor para as substituir. Por outras palavras, jogou pelo seguro. Graças ao receio de não encontrar nada melhor, permaneceu fisicamente no seu casamento e família até muito depois de ter saído emocionalmente. Ora, há uma diferença subtil, mas significativa, entre deixarmos os nossos empregos, amigos e relacionamentos amorosos por nos sentirmos preenchidos e permanecermos neles por medo de falta de alternativa. Pode haver uma tendência em todos os tipos de relacionamentos para nos agarrarmos ao status quo até para ser algo melhor. Esta falta de desprendimento pode provir de não termos a consciência do que estamos a fazer ou, por outro lado, dever-se ao nosso receio de agitar águas, confrontando-nos com a incerteza do que virá. E mesmo que possa perfeitamente representar um padrão de que não temos consciência,
não deixa de ser um padrão. Quer que se trate de um emprego, de um relacionamento amoroso ou do nosso estilo de vida. Podemos dar por nós envolvidos num padrão de conservação no qual não nos sentimos verdadeiramente felizes sem nunca o termos declarado de forma honesta aos que fazem parte da nossa vida. Deste modo, ainda que o mundo esteja convencido de que as nossas vidas correm sem problemas, dentro de nós podemos clamar por mudança e sentirmos-nos frustrados por não sabermos como partilhar esta necessidade com os que nos são mais próximos. Este é um padrão que provoca a acumulação de negatividade. Os nossos verdadeiros sentimentos são disfarçados sob a forma de tensão, hostilidade ou, por vezes, simples afastamento. Efetuamos todos os dias os movimentos habituais no nosso emprego ou da partilha de vida e de casa com outra pessoa, embora nos sintamos emocionalmente distantes e num mundo diferente. Quer o nosso problema se coloque relativamente a um chefe, a um parceiro amoroso ou mesmo a nós próprios, racionalizamos, fazemos compromissos e esperamos. Um dia, então, sem mais nem menos, bum, acontece. Como se surgissem do nada, aparecem-nos subitamente aquelas coisas por que esperamos e ansiamos. Quando o fazem, podemos atirar-nos a elas de cabeça, como se não houvesse amanhã. No caso de Geraldo, quando se mudou para uma nova cidade com a sua nova parceira, deixou para trás um vazio por resolver, no interior do qual o seu mundo borbulhou e onde entrou em colapso. Agora, tendo perdido tudo o que mais amava, Geraldo estava sentado à minha frente, lágrimas no rosto. Como posso recuperar o meu emprego e a minha família? Diga-me só o que hei de fazer. Quando lhe passei a caixa de lenços de papel que mantinha por perto para momentos exatamente como este, disse-lhe algo que o apanhou completamente desprevenido. Neste momento da sua vida, não se trata de recuperar o que perdeu, embora isso possa de facto ocorrer. Aquilo que criou para si vai muito mais fundo do que o emprego e a família. Acabou de despertar uma força que se pode transformar no seu aliado mais poderoso. Quando superar esta experiência, terá conquistado uma confiança inabalável. Terá entrado num período que os antigos conheciam e a que a chamavam a Noite Negra da Alma. Geraldo enxugou os olhos, recostou-se na cadeira. O que é que quer dizer com isso? Noite Negra da Alma? Perguntou. Como é que eu nunca ouvi falar disso? Uma noite negra da alma é um período da nossa vida em que somos arrastados para uma situação que representa os nossos piores temores, respondi. Um período destes ocorre em geral quando menos esperamos e sem aviso prévio. O que se passa? Prossegui. É que só podemos ser arrastados para esta dinâmica quando a vida nos assinala que estamos prontos. Então, precisamente, quando parece que nada podia correr melhor, o ponto de equilíbrio que alcançamos assinala que estamos prontos para a mudança. O engodo que provocará o desejo de mudança é algo por que ansiamos na nossa vida, algo a que simplesmente não conseguimos resistir. De outro modo, nunca daríamos o passo decisivo. Refere-se a um engodo como um relacionamento novo? Perguntou o Geraldo. Exatamente, como um novo relacionamento, respondi. Um relacionamento é o tipo de catalisador que nos oferece a promessa de seguirmos em frente na nossa vida. E continuei, explicando como, ainda que saibamos que somos perfeitamente capazes de sobreviver a tudo o que a vida nos põe à frente, não está na nossa natureza acordar um dia de manhã e dizer acho que vou abdicar tudo o que amo para entrar na minha noite negra da alma. Simplesmente não funcionamos assim. Frequentemente os grandes testes da nossa noite negra parecem ocorrer quando menos os esperamos. A possibilidade de a vida nos trazer exatamente aquilo de que necessitamos quando necessitamos faz todo sentido. Do mesmo modo que não podemos encher uma chávena de água antes de abrirmos a torneira, o fato de termos uma caixa de ferramentas emocional é o sinal que faz abrir a torneira da vida, de modo a que se produza a mudança. Até desencadearmos um fluxo, nada pode acontecer. O outro lado desta dinâmica é que, quando nos encontramos de facto numa noite negra da alma, pode ser muito tranquilizador sabermos que a única forma de termos chegado a um tal ponto da vida é termos sido nós a abrir a torneira. Que tenhamos ou não disso consciência, estamos sempre prontos para o que a vida nos coloca à frente.
O objetivo maior da Noite Negra da Alma é fazer-nos experimentar e curar os nossos grandes medos. O que há de verdadeiramente interessante na Noite Negra é o fato de, por cada um ter medos diferentes, aquilo que parece ser uma experiência assustadora para determinada pessoa pode ser perfeitamente banal para outra. Por exemplo, Geraldo admitiu que o seu maior temor era ser abandonado. Pelo contrário, nessa mesma noite, eu falara com uma mulher que dissera que estar só era a sua maior alegria. Não é invulgar alguém que receia ficar sozinho tornar-se mestre em relacionamentos nos quais experimentará esse receio. Geraldo, por exemplo, descreveu relacionamentos amorosos, amizades e interesses do seu passado que nunca, jamais, em tempo algum, poderiam ter durado. E, no entanto, quando cada um deles chegava ao fim, ele achava que o relacionamento tinha falhado. Na realidade, esses relacionamentos eram tão bem-sucedidos que cada um deles lhe permitia ultrapassar o seu medo maior, o de estar sozinho. Como nunca curara, ou sequer reconhecera, os padrões da sua vida até aí, deu por si em situações nas quais o seu medo se tornava cada vez menos subtil. Em última análise, a vida levava-o a um ponto em que esta situação estava tão presente que tinha de lhe dar resposta antes de poder seguir em frente. Embora possamos ter de passar por muitas noites negras da alma ao longo das nossas vidas, a primeira é, em geral, a mais dura. É também, frequentemente, o mais poderoso agente de mudança. Uma vez que consigamos compreender por que sofremos tanto, a experiência começa a ganhar novo sentido. Quando reconhecemos os sinais de uma noite negra, podemos dizer: conheço este padrão. Sim, é definitivamente uma noite negra da alma. Ora bem, o que é que me está a ser pedido que domine? Conheço pessoas que se sentem tão revitalizadas após curarem as suas experiências de noite negra que quase desafiam o universo a confrontá-las com a seguinte. Fazem-no pela simples razão de que, sabendo que sobreviveram à primeira, podem sobreviver ao que quer que seja. Só quando temos tais experiências sem compreendermos o que são ou porque estamos a passar por elas é que podemos dar por nós encerrados em anos ou mesmo vidas inteiras de um padrão que nos pode roubar todas aquelas coisas que mais estimamos, como a própria vida. O quinto espelho. Os reflexos do nosso maior ato de compaixão. Mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram, esta será a pedra angular. Evangelho de Tomás. No final de 1980, o meu escritório situava-se num enorme edifício de muitos andares no sopé das montanhas de Denver. Embora o edifício fosse enorme, o fim da Guerra Fria e os cortes nas despesas públicas obrigaram a empresa em que eu trabalhava a fazer downsizing e contenção orçamental. Depois de outras divisões se terem mudado para as nossas instalações, o espaço passou a valer ouro. Eu partilhava o meu gabinete com uma colega, uma mulher com funções no departamento muito diferentes das minhas. Não havia entre nós concorrência nem partilha de responsabilidades e rapidamente nos tornámos bons amigos, trocando histórias sobre os nossos fins de semana em família, os amigos e os altos e baixos das nossas vidas não profissionais. Um dia, acabámos de regressar do almoço quando ela ouviu as mensagens deixadas no seu atendedor. Pelo canto do olho, via ficar hirta e de seguida sentar-se com um olhar vidrado. O rosto ficou pálido que nem cal, com exceção dos lábios e das bochechas. Depois de desligar, dei-lhe um momento para se recompor, antes de lhe perguntar o que se passara. Olhou-me e começou a contar uma história ao mesmo tempo triste e poderosa. Uma grande amiga sua tinha uma filha jovem que ostentava uma combinação invejável de beleza, capacidade atlética e talentos artísticos que cultivara desde pequena. Quando cresceu, procurou combinar todos os seus atributos numa só carreira, tornando-se modelo. A família apoiou a sua decisão e depois a ajudá-la no que fosse necessário para concretizar o sonho. À medida que foi mostrando o seu portfólio às agências, descobriu que muitas respondiam com entusiasmo. Recebeu ofertas de viagens, de formação e mais apoio do que alguma vez imaginara. Para quem assistia de fora, a sua vida parecia não poder ser melhor. A um nível quase imperceptível, porém, de facto, a conhecia bem, sabia que alguma coisa estava a mudar. O seu entusiasmo estava a ceder e a dar lugar à preocupação.
As agências com quem trabalhava procuravam um certo tipo de look nas mulheres que decidiam promover. Embora a jovem fosse seguramente senhora de uma beleza única, não era exatamente o que as pessoas procuravam nesse final dos anos 80. Obcecada com o que teria de fazer para conseguir essas características tão peculiares, pediu à família que a ajudasse a fazer uma série de operações plásticas que, no seu entender, a ajudariam a moldar o corpo, transformando-o no pretendido pelas agências de modelos. Começou pelos procedimentos mais óbvios, mas, apesar de a aproximarem do seu objetivo, não tinha ainda o look que desejava e resolveu passar a procedimentos mais radicais. Desde criança, que tinha um maxilar superior ligeiramente avançado, concordou com uma reestruturação facial que implicava partir e reajustar o maxilar para obter uma melhor simetria. Tinha a boca cheia de arames e fechada há cerca de 6 semanas, quando os ossos sararam. Ao longo desse tempo só ingeria líquidos, de seguida os arames foram retirados e ficou de facto com um rosto magnificamente simétrico e maçãs de rosto realçadas, tendo a saliência do maxilar superior sido eliminada. Embora, quando olhei para uma fotografia que a minha colega de escritório tinha da filha da amiga, não tinha conseguido ver, devo confessar, grandes diferenças entre as imagens pré e pós-operatórias. Depois de ter perdido peso por semanas a fio, com uma dieta exclusivamente líquida, esta bela jovem começou a perceber-se do que o seu corpo não tinha já a forma em V que ostentava antes da cirurgia. A realidade era que, devido à substancial perda de peso, a parte superior do corpo perdera o tónus muscular que lhe assegurara as proporções de modelo. A sua percepção, no entanto, foi a de haver um problema suscetível de ser cirurgicamente resolvido e sujeitou-se a mais uma operação com o objetivo de retirar as costelas inferiores, ditas flutuantes, de modo a adquirir maior definição e proporcionalidade. O stress causado por todos estes procedimentos cirúrgicos fez o seu corpo entrar numa espiral descendente. Descobriu que já não conseguia controlar o aumento ou a perda de meio quilo aqui e ali, tinha o corpo em modo de perda de peso e emagrecia de dia para dia. Quando os pais finalmente reconheceram o que estava a acontecer, hospitalizando-a, era demasiado tarde, alegadamente devido a uma série de complicações e não a um único fator. A filha da amiga da minha colega de escritório falecera nessa manhã. Era essa a mensagem do atendedor de chamadas. O leitor poderá conhecer alguém que esteja a seguir um percurso semelhante, embora desejavelmente menos radical. Utilizei este exemplo para realçar um aspecto. A jovem desta história tinha uma determinada imagem de perfeição que se transformou no seu padrão de comparação. Obrigava-se constantemente a ficar à sombra da sua concorrência, utilizando a imagem mental como padrão de comparação para o seu aspecto físico. As suas convicções diziam-lhe que era de algum modo imperfeita e que as suas imperfeições podiam ser resolvidas através do milagre da tecnologia moderna. O que aconteceu a esta mulher, porém, é muito mais profundo do que os procedimentos utilizados para resolver os defeitos que percepcionava. Foi diretamente ao coração deste espelho. Porque sentiu esta mulher que o seu sucesso exigia tais extremos? Porque a apoiaram a família e amigos na sua busca da perfeição? Porque é que esta jovem, embora muito bela por direito próprio, se sentiu tão compelida a transformar-se em algo diferente? Que temor ou temores ganhou tal força na sua vida que tentou alterar a sua aparência física para conseguir a aprovação dos outros? E talvez uma questão ainda mais importante seja: o que podemos aprender com a experiência dela? O que é que usamos como padrão de comparação? Qual é o ponto de referência que utilizamos para avaliar os sucessos e fracassos da nossa vida? Como muitas vezes esta história nos meus workshops, logo de seguida peço aos participantes que preencham um quadro simples, no qual fazem a sua autoavaliação em áreas com os seus desempenhos escolares, pessoal, profissional e desportivo. O quadro de avaliação é constituído por 4 categorias que vão desde muito bom até muito mau. A chave, aqui, reside no facto de lhes dar muito pouco tempo para preencher os quadros. E faço por uma razão. A resposta em papel, propriamente dita, é muito menos importante do que o raciocínio envolvido. Quaisquer que sejam as respostas, a realidade é que a autoavaliação não é a forma mais eficaz de nos conhecermos. A única forma possível das pessoas se classificarem com sucesso ou fracasso é compararem-se com algo exterior à sua existência. Como todos sabemos, nós somos os nossos críticos mais ferozes.
Por esta razão, este espelho é conhecido por ser o nosso maior ato de compaixão. Estamos a falar de compaixão por nós, aquilo que somos e aquilo que nos tornamos. É através do espelho de nós mesmos que nos é pedido que forneçamos espaço à perfeição que já existe em cada momento da vida. Isto é verdade, independentemente da forma como os outros veem esse momento ou de como, de facto, ele se desenrola. Até atribuímos um só significado ao resultado. Cada experiência constitui uma oportunidade de nos expressarmos. Nada mais do que isso, nada menos do que isso. Em que seria a sua vida diferente se permitisse que tudo aquilo que faz você perfeito, exatamente como é, independentemente do resultado? Se tudo aquilo que fizermos e criarmos for feito na medida das nossas capacidades, então, até o que comparemos com qualquer outra coisa, como pode ser menos do que excelente? Se um projeto profissional, um relacionamento sentimental ou um trabalho escolar não correr como esperado, podemos sempre aprender com a nossa experiência e fazer as coisas de forma diferente na vez seguinte. Na matriz divina é espelhada a forma como nos sentimos em relação a nós, o nosso desempenho, a nossa aparência, as nossas realizações, sob a forma da realidade do nosso mundo. Com este a cura mais profunda das nossas vidas pode igualmente transformar-se no nosso melhor ato de compaixão. É a bondade que oferecemos a nós mesmos. Embora haja seguramente outros espelhos que nos mostrem segredos ainda mais subtis da nossa verdadeira natureza, os que aqui apresentei são os 5 que permitem maior cura nos relacionamentos. Ao longo deste processo, descobrimos o nosso percurso mais verdadeiro enquanto criadores da matriz divina. Cada um dos espelhos é um degrau de acesso a um nível superior de domínio pessoal. Depois de os conhecer, não os pode desconhecer. Uma vez que os veja, não pode desvê-los. De cada vez que reconhece um dos espelhos em determinado sítio da sua vida, é muito possível que venha a encontrar esse mesmo padrão em ação noutras áreas. Os problemas de controlo que geram tantas emoções com a sua família, em casa, por exemplo, poderão vir à tona com uma intensidade muito menor quando discute o preço de um carro com um desconhecido. Isso deve-se, provavelmente, ao fato de não ter o mesmo nível de intimidade com o vendedor. Muito embora os padrões sejam menos intensos, continuam lá. Esta é a beleza dos padrões holográficos da consciência. A determinação que encontra em si mesmo no seu relacionamento com o negociante de automóveis, a menina da caixa de supermercado ou o empregado de mesa que lhe trouxe um prato estorricado no seu restaurante preferido, introduzir-se-ão igualmente nos seus relacionamentos familiares. Tem de ser assim, porque essa é a natureza exata do holograma. Quando um padrão se altera em determinado lugar, todos os relacionamentos que apresentam o mesmo padrão sairão beneficiados. As mudanças chegam-nos por vezes dos sítios que menos esperamos. Caso assim não fosse, seria natural que nunca nos levantássemos de manhã dizendo: hoje vou lidar com os relacionamentos que me mostram os maiores espelhos dos meus juízos mais profundos. Simplesmente parecemos não funcionar assim. Em vez disso, as oportunidades de nos curarmos através dos nossos espelhos chegam-nos frequentemente quando estamos a caminho da caixa de correio ou a encher os pneus do carro. Há relativamente pouco tempo encontrei um amigo que abdicara de carreira, família e amigos e de um relacionamento sentimental noutro estado para se mudar para os espaços desolados do norte do Novo México. Perguntei-lhe por que deixara tanto para trás para viver isolado nas profundezas do deserto. Começou por me dizer que tinha ido em busca do seu caminho espiritual. Ao mesmo tempo, porém, explicou-me que ainda não conseguira dar o primeiro passo porque nada lhe corria bem. Estava a passar por problemas com a família e mesmo com os empreiteiros que lhe construíam a nova casa espiritual. A sua frustração era evidente. Ouvindo o seu relato, propus-lhe uma perspectiva que me pareceu que o ajudaria. Do meu ponto de vista, somos incapazes de qualquer outra coisa que não seja uma vida espiritual. Dito de outro modo, enquanto seres dotados de espírito, só somos seres capazes de experiências espirituais. Independentemente do que a vida possa parecer, acredito que cada um dos nossos projetos e todos os nossos caminhos nos conduzem ao mesmo sítio. A partir desta convicção, as atividades de todos os dias não podem ser separadas da nossa evolução espiritual. Elas são a nossa evolução espiritual. Sugeri ao meu amigo que, possivelmente,
Todas as dificuldades por que passava, naquele momento, eram o seu caminho espiritual. Embora não fosse esta manifestamente a resposta por que esperava, o que lhe disse causou-lhe curiosidade. Tinha a ideia de que a sua espiritualidade seria plenamente realizada vivendo em solidão e serena contemplação todos os dias. Clarifiquei as minhas convicções, sugerindo-lhe que, não obstante todas as coisas poderem tornar-se parte da sua vida, a forma como resolve todos os problemas com que se confrontava poderia representar exatamente o caminho que ele se dispusera a explorar. Olhando-me então com um ar de surpresa estampado no rosto quando nos despedirmos, retorquiu simplesmente: talvez seja. Capítulo 8. Reescrever o código para a realidade. 20 chaves para a criação de consciência. Descobriste agora as condições em que o desejo do teu coração se pode transformar na realidade do teu ser. Permanece aqui até adquirires dentro de ti uma força que nada possa destruir. Palavras díticas ao místico Gurdjieff, pelo seu mestre. A letra de uma popular balada rock dos anos 70, do grupo 10 Years After, e com o desejo profundo que ouvi a pessoas de todo o mundo que almejam desesperadamente a diferença, mas que se sentem impotentes. Adorava mudar o mundo, diz o coro, mas não sei como fazê-lo, por isso deixo-te a tarefa a ti. A minha esperança é que, nas páginas que se seguem, sejamos capazes de entretecer juntos tudo aquilo de que necessitamos, de modo a que as instruções que nos proporcionem o conhecimento necessário para criar um mundo melhor. No primeiro capítulo deste livro, contém a história do meu amigo nativo-americano e de como as pessoas que partilham as suas tradições acreditam que começamos há muito a esquecer o nosso poder de mudar o universo. Sugeria ele que a tecnologia complexa utilizada nos nossos dias representa a tentativa de recordar esta capacidade, mimetizando no mundo aquilo que podemos de fato fazer nos nossos corpos. Com isto em mente, não é de surpreender que os computadores tenham transformado numa parte tão integral das nossas vidas. Eles parecem, de fato, mimetizar a forma como armazenamos as nossas recordações e comunicamos uns com os outros. A comparação entre tecnologia interior e tecnologia exterior pode mesmo ir mais longe do que suspeitava o meu amigo, ou pelo menos mais longe do que partilhou comigo nesse dia. Sob muitos pontos de vista, os nossos cérebros e mesmo a própria consciência têm sido comparados ao modo de funcionamento de um computador moderno. No seu livro revolucionário Consciousness Explained, Daniel Dennett, diretor do Centro de Estudos Cognitivos da Universidade de Tufts, afirma que podemos, de fato, pensar nos nossos cérebros como uma espécie de computador e que isso nos proporciona uma poderosa metáfora para a compreensão do modo como utilizamos a informação. Sob diversos aspectos, os conceitos da ciência informática fornecem-nos exatamente aquilo de que necessitamos para nos orientarmos no que ele designa terra incógnita, isto é, terra desconhecida, entre aquilo que a ciência nos diz sobre o nosso cérebro e aquilo que experienciamos através dele. Manifestamente, o sucesso do computador enquanto ferramenta de memória e comunicação oferece-nos uma excelente analogia para a compreensão do mistério da consciência. Segue-se uma breve descrição do modo de funcionamento de um computador moderno. Embora imensamente simplificada, a informação é exata. Este modelo simples permitir-nos-á comparar o nosso mundo exterior de hardware e software ao funcionamento interno da própria consciência. Os paralelos são fascinantes e as semelhanças inequívocas. Para começar, todos os computadores só precisam de 3 elementos para se tornarem úteis. Independentemente de serem grandes ou pequenos, complicados ou simples, os computadores necessitam sempre de hardware, de um sistema operativo e de software para cumprirem a sua função. Até aqui parece simples, mas, para lançar nova luz sobre a consciência, é importante compreender o que fazem de fato estas 3 componentes do computador.
O sistema operativo é o que nos possibilita comunicar com os chips e circuitos integrados do nosso computador e aquilo que, em última análise, aciona a impressora, o ecrã e assim sucessivamente. Quer se trate dos conhecidos sistemas operativos, Macintosh ou Windows, quer de outros mais peculiares, desenvolvidos para cumprir tarefas específicas, quando digitamos os nossos comandos no teclado, é o sistema operativo que lhes dá sentido no interior do computador. Ele traduz as nossas instruções em algo suscetível de ser reconhecido pela máquina. O hardware é a estrutura física do computador. Inclui elementos como o monitor e o teclado, bem como os circuitos, os chips e os processadores. Dispositivos através dos quais o sistema operativo funciona. O output do trabalho de um computador é, tipicamente, visualizado num outro tipo de dispositivo de hardware. Este, além do ecrã, poderá incluir impressoras, plotters ou projetores que exibam aquilo que criamos. No software incluem-se os programas familiares como o Word ou o PowerPoint e o Excel, que utilizamos todos os dias nos nossos escritórios e escolas. É através da nossa interface com estes programas que o computador recebe de nós os comandos que o tornam tão útil. E eis a chave para esta analogia. Para todos os efeitos, o sistema operativo de um computador é fixo e inalterável. Por outras palavras, é aquilo que é. Quando queremos ver o nosso computador fazer algo diferente, não mudamos o sistema operativo. Mudamos os comandos que com ele comunicam. Razão da importância disto é o fato de a consciência parecer funcionar exatamente do mesmo modo. Se pensarmos na totalidade do universo como um gigantesco computador da consciência, então a consciência propriamente dita será um sistema operativo e a realidade o seu output. Tal como o sistema operativo de um computador é fixo e as mudanças devem provir dos programas que falam com ele, também, para mudarmos o nosso mundo, temos de alterar os programas que dão sentido à realidade, sentimentos, emoções, orações e crenças. Chave 20. A matriz divina é o receptáculo que abraça o universo, a ponte entre todas as coisas e o espelho que nos mostra aquilo que criamos. Tudo o que alguma vez possuímos, possamos imaginar, e provavelmente também o que nunca consideramos, é possível quando nos vemos nestes moldes. Tal como programas como o Word e o Works são os meios através dos quais modificamos o output do nosso computador, também o sentimento, a crença e a oração alteram o output da nossa consciência enquanto matriz divina. A beleza da analogia reside no fato de dispormos já destes poderosos programas de construção da realidade e de os utilizarmos todos os dias. A cada momento, enviamos as nossas mensagens de emoção, sentimento, orações e crenças à consciência, que por sua vez traduz o código daquilo que enviamos na realidade diária dos nossos corpos, relacionamentos, vidas e mundo. A questão agora tem menos a ver com saber se esta linguagem existe e mais com a intencionalidade com que a usamos nas nossas vidas. Para compreendermos exatamente por que razão as nossas crenças são tão poderosas e como podemos fazer uma tal diferença num mundo de 6 mil milhões ou mais de habitantes, vamos avançar mais um passo na nossa compreensão do holograma. Padrões do todo. Por esta altura, deverá ser óbvio que somos seres holográficos. Deve ser igualmente evidente que somos corpos holográficos que vivem na consciência holográfica de um universo holográfico. Somos seres poderosos que se expressam através dos corpos que se estendem além da orla das nossas células, transformando-se no próprio universo. Sendo simplesmente quem somos, abrangemos a totalidade da criação, espelhando tudo, desde o fenómeno mais grandioso até a ocorrência mais diminuta, do mais brilhante até o mais escuro do mais escuro. Os nossos amigos fazem parte desse todo, bem como os nossos parceiros, pais e filhos. Os nossos corpos espelham os padrões do universo, embutidos em mais padrões, por sua vez embutidos em ainda mais padrões, e assim sucessivamente. A nossa existência holográfica não constitui, porém, segredo algum, e tem sido o objeto das mais profundas e comoventes prosa e poesia da história do nosso mundo. Na obra gnóstica de Thunder, Perfect Mind, por exemplo, uma mulher do século III declara ser nada mais
e nada menos do que a encarnação de todas as possibilidades existentes em cada um. Sou a primeira e a última, afirma. Sou a meretriz e a santa. Sou a esposa e a virgem. Sou a mãe do meu pai e a irmã do meu marido. Na minha fraqueza não me abandoneis e não temais o meu poder, porque me odiastes nos vossos conselhos. Embora estas palavras possam descrever com rigor a nossa existência holográfica, foram escritas nos primeiros anos da Igreja Cristã e estavam muito à frente do seu tempo. Com isso em mente, quando o patriarcado teve de escolher quais os documentos que seriam truncados nos textos religiosos oficiais, é fácil de perceber por que razão The Thunder Perfect Mind se perdeu até à descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, cerca de 1700 anos depois. O que importa aqui destacar é o fato de cada um de nós ser inteiro e completo em si. Neste estado, encontramos a chave para padrões ainda mais alargados de cura presentes numa plenitude ainda maior. É este poderoso princípio que age nas nossas vidas, desencadeando experiências e emoções que podem, na verdade, pouco ter a ver com aquilo que pensamos que são. Existe, por exemplo, uma probabilidade considerável de a tristeza que sentimos quando assistimos a uma perda representada num filme pouco ter a ver com a cena em si. Por exemplo, a cena comovente dos soldados a disparar contra o lobo domesticado por John Dunbar, protagonizado por Kevin Costner, no filme de 1990 Danças com Lobos, é um perfeito exemplo de como este princípio age nas nossas vidas. Através dos olhos de Dunbar, observamos os soldados que o aprisionaram atacar o lobo que se habituou a confiar nele e a vê-lo como amigo. Já vi este filme diversas vezes e, de cada uma, a emoção que esta cena gera na audiência é poderosa, genuína e para alguns um mistério. Porque sentimos tanta tristeza ao ver o lobo Tullsox perseguido e abatido? Perguntam. A resposta poderá surpreendê-los. A razão assenta no fato de haver uma boa probabilidade de a tristeza que sentem ter um pouco a ver com o que acaba de ocorrer no grande ecrã. Há boas possibilidades de, no espaço de poucos minutos, o filme ter desencadeado nessas pessoas sentimentos que haviam fechado à chave depois de terem perdido ou de lhes ter sido tirado algo muito precioso. Em última análise, não é de surpreender que os sentimentos evocados num filme tenham provavelmente mais a ver connosco, com aquilo que perdemos em nós mesmos para conseguirmos sobreviver às experiências de vida, do que com as pessoas que vivem os seus dramas ao longo do enredo. Sem sabermos que abdicamos de tanto, podemos dar por nós a reagir ao que desencadeiam em nós livros, filmes ou situações com que nos identificamos. Esta é a nossa forma de nos recordarmos de quem continuamos a reconhecer as coisas que perdemos para sobreviver aos momentos mais dolorosos da vida. As nossas vidas parecem funcionar da seguinte forma: cada um reflete aos outros fragmentos distintos do todo. Isto é-nos recordado no antigo princípio hermético do tal como em cima, assim em baixo, tal como por dentro, assim por fora. Como sugeriu o físico John Wheeler, podemos ser semelhantes a loops de feedback cósmico no universo, dos quais o mesmo padrão se repete sucessivamente em diferentes escalas, levando esta ideia um passo adiante. As tradições antigas sugerem que o loop de experiência da vida prosseguirá enquanto nos levar a encontrar a nossa maior cura. Quando isso suceder, seremos libertados do ciclo ou, segundo a fé hindu, o nosso karma estará completo. No holograma vivo do computador da nossa consciência, todo e qualquer fragmento do holograma, por mais pequeno que seja, vive no domínio do seu espaço. Como tal, está ao serviço de um todo maior. As partículas subatómicas, por exemplo, são os elementos constituintes dos átomos e são elas que determinam como estes funcionam. Os átomos, por seu turno, constituem as moléculas e determinam como elas funcionam. As moléculas constituem as células dos nossos corpos e determinam como nós funcionamos. E os nossos corpos são um espelho do cosmos e assim sucessivamente. Precisamente devido à natureza do holograma, como vimos na segunda parte, uma alteração em qualquer dos níveis reflete-se no todo. Não são, assim, necessárias muitas pessoas para ancorar uma nova forma de pensar ou crer no seio do padrão global da consciência.
Desde os nativos americanos do século XIV, que aprenderam a ver o padrão anómalo de navios estrangeiros após o seu curandeiro tribal ter descoberto, a atualizar a sua visão até às populações de Israel e do Líbano, que nos anos 80 experimentaram a paz após indivíduos especialmente treinados na meditação pacificamente terem efetuado trabalhos contínuos nessas zonas de conflito. Só um pequeno núcleo de seres humanos consegue fazer uma grande diferença no resultado da nossa realidade coletiva. A chave está em que alguém dê o primeiro passo. Uma pessoa terá de optar por uma nova forma de ser e de viver essa diferença, na presença dos outros, para poder ser testemunhada e introduzida irreversivelmente no padrão. Ao fazê-lo, atualiza os seus programas de crença e envia à consciência o modelo de uma nova realidade. Vimos este princípio em funcionamento muitas vezes. No passado, de Buda, Jesus e Maomé, a Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, inúmeros indivíduos viveram uma nova forma de ser na presença dos outros, mudando para tal a própria consciência. Mas é possível que tenhamos ouvido falar tantas vezes destes exemplos extremos de mudança que os demos por adquiridos hoje em dia. Um olhar mais atento à forma como estes mestres semearam novas ideias num paradigma existente, porém, é sempre surpreendente. Caso o observássemos na nossa analogia do computador, seria o equivalente ao nosso software de processamento do texto subitamente se reprogramar para tratar de foguetões. Caso acontecesse, seria o epítome da inteligência artificial. E é esse mesmo milagre que representa para nós criarmos uma grande mudança na presença das crenças que nos limitaram no passado. É por isso que nos sentimos tão cheios de vigor quando arranjamos uma nova forma de confiar no universo que nos dá boas razões para ter medo, encontramos perdão num planeta que se deixou entrincheirar na vingança, encontramos compaixão num mundo que aprendeu a matar aquilo que receia ou não compreende. Foi precisamente isto que os nossos mestres conseguiram. Vivendo a sua sabedoria, compaixão, confiança e amor, os visionários do passado alteraram o software da crença que falava ao sistema operativo da consciência, enquanto sementes de novas possibilidades atualizaram a nossa realidade. Nos nossos dias, dispomos dessa oportunidade. Não temos de ser santos para fazer a diferença. Há uma diferença interessante entre as nossas opções atuais e as do passado. Estudos científicos mostram-nos que, quanto mais pessoas abraçarem uma nova crença, mais fácil é ancorá-la sob a forma da realidade. Como mencionei na segunda parte, a equação da raiz quadrada de 1% mostra-nos de forma simples quantas pessoas são necessárias para dar início à mudança. Se é verdade que Buda, Jesus e outros mestres podem ter sido os primeiros a conseguir o que conseguiram, os seus exemplos revelaram-se os catalisadores que nos abriram a porta para fazermos o mesmo. Até Jesus sugeriu que as gerações futuras fariam um dia o que parecia milagroso aos homens do seu tempo. Muitos houve que seguiram o caminho desses visionários, proporcionando-nos a vantagem que temos sobre os visionários do passado. Hoje sabemos que podemos curar os nossos corpos e viver até uma idade avançada. Sabemos que o amor, a estima e a gratidão são as qualidades que afirmam a vida interna, a vida, e enchem os nossos corpos de vitalidade e o nosso mundo de paz. E sabemos que, se munidos do conhecimento necessário para atualizar o que dizemos à matriz divina, um número relativamente pequeno de pessoas é capaz de fazer uma grande diferença. O que fazemos então com tal conhecimento? Que se sucederá se determinada pessoa escolher dar uma nova resposta a um velho padrão doloroso? O que acontece se alguém optar por responder à traição ou ao abuso de confiança com outra reação que não seja de mais dor e cólera? O que lhe parece que tem lugar numa família em que um dos elementos começa a ver o telejornal sem sentir necessidade de se vingar dos que agiram mal e violaram os direitos dos outros? O seguinte, esse indivíduo transforma-se numa ponte viva, simultaneamente pioneiro e parteira, para qualquer outro com a coragem de escolher o mesmo caminho. Sempre que mais alguém faça essa escolha, tudo se torna um pouco mais fácil, porque outra pessoa deu o primeiro passo. Como descobrimos antes, a chave de sucesso destas pessoas está em que, para o fazerem, têm de transcender o que as magoa, sem se perderem no decurso da experiência. Por outras palavras, Martin Luther King Jr. nunca conseguiria pôr fim ao ódio odiando. Nelson Mandela não teria conseguido sobreviver mais de 2 décadas numa prisão minúscula sul-africana caso tivesse desprezado os seus carcereiros.
Da mesma forma, é impossível pôr fim à guerra criando mais guerra. Vimos um tremendo exemplo deste princípio na nossa incapacidade de chegar à paz no século XX. A ideia central a reter, num universo que espelha as nossas convicções, é absolutamente evidente que pessoas zangadas não podem criar um mundo pacificado. Já o tentamos, e a instabilidade do nosso mundo de hoje mostra bem aonde nos conduziram os nossos esforços. Nos exemplos que demos de pessoas que alteraram os ciclos de opressão, a partir de dentro da própria opressão, resultam dois padrões bem vincados. A opção de ver além do ódio tem origem no interior do sistema que a gerou, em lugar de ser imposta a esse sistema a partir de fora. Segundo, as pessoas que fazem tal opção transformam-se numa ponte viva para aqueles que mais amam, encontram o seu poder mais verdadeiro vivendo a sua verdade num sistema que não sustenta nesse momento as suas crenças. Que modelo poderoso! A consciência holográfica assegura que uma mudança realizada em qualquer ponto do sistema se transforma numa mudança que ocorre em todo o lado no sistema. Mesmo num mundo de mais de 6 mil milhões de habitantes, todos beneficiamos em maior ou menor grau das opções de paz e curas feitas por um número diminuto de pessoas. Posso dizê-lo com toda a certeza, porque já vimos este princípio em ação. Através do nosso conhecimento da matriz divina, dispomos agora de tudo aquilo de que necessitamos para abraçar o nosso poder de criação e aplicar o que sabemos aos grandes desafios do nosso tempo. Quer se trate de escolhermos a paz no mundo ou nas nossas famílias, curar os nossos entes queridos ou curarmos-nos a nós mesmos, os princípios são exatamente os mesmos. Na nossa analogia do universo enquanto computador da consciência, dotado de sentimentos, emoções, crenças e orações que programam a realidade, faz todo o sentido dispormos de um manual de instruções que evidencie os passos necessários à construção da realidade. E dispomos, de fato, de tal manual. Ao longo dos tempos, os mestres mais iluminados partilharam-no connosco, fragmento a fragmento. As chaves que apresento na secção seguinte, retiradas dos ensinamentos desses mestres, procuram conduzir-nos passo a passo ao longo da sequência de princípios lógicos e ações que se provou gerarem a mudança. Embora haja seguramente outra chave, esta sequência, que já resistiu à prova do tempo, revelou-se eficaz ao longo da história, bem como ao longo da minha experiência pessoal. É por isso que a apresento aqui sob a forma de um manual abreviado de instruções para a atualização dos nossos programas de realidade e mudança do mundo. 20 chaves para a criação da realidade. Eis então as chaves que reúnem as ideias mais importantes deste livro. Individualmente são interessantes, coletivamente contam uma história. A nossa história, recordando-nos o nosso poder de criação. Estas chaves podem ser consideradas um software utilizado pelo computador da nossa consciência para criar a realidade, o nosso código de mudança. E, tal como qualquer código, há uma boa razão para as chaves serem apresentadas em sequência. Dito de uma forma simples, do mesmo modo que precisamos de ter todos os ingredientes antes de começar a fazer um bolo, as nossas chaves para a criação da realidade também só funcionam se cada um dos passos do processo for compreendido e estiver à nossa disposição quando dele necessitamos. Quando penso na compreensão destas chaves, vem-me à ideia uma sequência poderosa de conhecimento escrita no misterioso terceiro livro da Cabala, o Sefer Yetzirah. Nas instruções passo por passo que descrevem como o universo foi feito, o autor anónimo convida o leitor a ponderar cada passo da criação, um de cada vez. Ao fazê-lo, o leitor reflete sobre o sítio de poder de cada um. Examina com elas e explora com elas, diz o texto relativamente às antigas instruções. Faz cada coisa ressaltar na sua essência. Do mesmo modo, convido o leitor a considerar individualmente a sequência das chaves, permita que cada uma assuma o seu próprio mérito enquanto agente poderoso de mudança. Trabalhe com ela até que faça sentido para si. Juntos, estes passos podem se transformar no seu código para mudar o mundo e a si próprio. 20 chaves para a criação consciente. Chave 1. A matriz divina é o receptáculo do universo, a ponte entre todas as coisas, o espelho que nos mostra o que criamos. Chave 2. Tudo o que existe no nosso mundo está ligado a tudo o resto. Chave 3. Para sentir a força do próprio universo, temos de nos ver a nós mesmos como parte do mundo, em lugar de separados dele. Chave 4. Quando algo é unido, está sempre ligado, quer permaneça fisicamente junto, quer não. Chave 5. O ato de concentrar a nossa consciência é um ato de criação. A consciência cria.
Chave 6. Todos dispomos do poder de que necessitamos para criar todas as coisas que desejamos. Chave 7. O enfoque da nossa consciência transforma-se na realidade do nosso mundo. Chave 8. Dizer simplesmente que escolhemos uma nova realidade não chega. Chave 9. O sentimento é a linguagem que fala à matriz divina. Sinta como se o seu objetivo já tivesse sido concretizado e a sua oração já tivesse sido atendida. Chave 10. Nem todo o sentimento servirá. Os que criam devem ser destituídos de ego e de juízo crítico. Chave 11. Temos de nos tornar, nas nossas vidas, as coisas que escolhemos experienciar como nosso mundo. Chave 12. Não somos limitados pelas leis da física, tal como as conhecemos atualmente. Chave 13. Num algo holográfico, cada fragmento espelha a totalidade. Chave 14. O holograma universalmente ligado da consciência encerra a promessa de que, no próprio instante em que criamos os nossos bons desejos e orações, eles estão já a ser recebidos no destino. Chave 15. Através do holograma da consciência, uma pequena mudança na nossa vida espelha-se por toda a parte no nosso mundo. Chave 16. O número mínimo de pessoas necessárias para iniciar uma mudança de consciência é dado por 1% da população. Chave 17. A matriz divina cumpre a função de espelho no mundo dos relacionamentos que criamos nas nossas crenças. Chave 18. A raiz das nossas experiências negativas pode reduzir-se a um dos 3 temores universais ou uma combinação deles: abandono, baixa autoestima ou falta de confiança. Chave 19. As verdadeiras crenças espelham-se nos nossos relacionamentos mais íntimos. Chave 20. Devemos transformar-nos nas nossas vidas, nas próprias coisas que escolhemos experienciar no nosso mundo. Partilhamos de forma praticamente universal a noção de que há mais em nós do que está à vista. Alguns bem no fundo das nebulinas da nossa antiga memória, sabemos que dispomos de poderes mágicos e miraculosos. Desde a infância que fantasiamos com a nossa capacidade de fazer coisas além do domínio da razão e da lógica. E por que não? Enquanto somos crianças, temos de aprender as regras que dizem que os milagres não podem acontecer nas nossas vidas. Os sinais que nos lembram o nosso potencial milagroso estão por todo o lado. Na segunda parte, sugeri que as anomalias das partículas quânticas poderiam ser algo mais do que simples manifestações de um comportamento estranho e sobrenatural. Perguntei se a liberdade de movimentos de que estas partículas gozam no espaço-tempo não nos estará, na realidade, a mostrar uma realidade possível também nas nossas vidas. Intencionalmente esperei até este momento para dar resposta a essa pergunta. Num seguimento de todas as experiências e investigações, juntamente com a demonstração dos que transcenderam os limites das suas próprias crenças, estou convencido de que a resposta é positiva. Se as partículas de que somos feitos podem estar em comunicação instantânea umas com as outras, existir em 2 sítios ao mesmo tempo, viver tanto no passado como no futuro e mesmo alterar a história através de escolhas feitas no presente, então também nós o podemos fazer. A única diferença entre essas partículas isoladas e nós é o fato de sermos constituídos por muitas delas mantidas juntas através do poder da consciência propriamente dito. Os antigos místicos recordaram aos nossos corações e as experiências modernas provaram às nossas mentes que a força individual mais poderosa no universo vive em cada um de nós. Esse é o grande segredo da própria criação, o poder de criar no mundo aquilo que imaginamos. Embora isto possa parecer demasiado simples para ser verdade, estou convencido de que o universo funciona exatamente assim. Quando o poeta Sufi Rumi observou que temos medo da nossa própria imortalidade, talvez pretendesse significar que, na verdade, é o poder de escolher a imortalidade o que verdadeiramente nos assusta. Do mesmo modo que os iniciados de Christopher Lowe, referidos na introdução, descobriram que só precisavam de um pequeno empurrão para começarem a voar, talvez só nos falte uma pequena mudança para percebermos que somos os arquitetos do nosso mundo e destino, artistas cósmicos que expressam as suas convicções sobre a tela do universo. Se conseguirmos não nos esquecer de que somos em simultâneo a arte e o artista, talvez consigamos igualmente não esquecer que somos a semente do milagre
bem como o próprio milagre. Se conseguirmos operar esta pequena mudança, estaremos já curados na matriz divina. Caminha sempre, mesmo que não haja para onde ir. Não tentes ver ao longe. Isso não é para seres humanos. Move-te por dentro, mas não te movas, de modo que o medo te faça mover. Rumi.